Bom dia, boa tarde a todos. Muita alegria encontrá-los aqui. Devo iniciar agradecendo a companhia aqui de meu colega de ministério, o general Sérgio Etchegoyen, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e que tem sido um parceiro muito grande na nossa jornada lá dentro do Palácio do Planalto, para fazer com que as determinações do presidente da República pudessem ser por inteiro observadas. Portanto, esse registro inicialmente é muito importante. Devo dizer também que o presidente Michel Temer manda um fraterno e afetuoso abraço a cada uma e a cada um dos senhores, pedindo escusas por não poder se fazer presente. Aqui esteve o ministro Meirelles, a quem quero saudar também, e renovar aqui toda a confiança do governo como um todo e de nós ministros nele como comandante da nossa equipe econômica, que, sem dúvida nenhuma, eu já disse, alguns dos senhores já me ouviram dizer, mas eu não me canso de dizer, é o time dos sonhos sob o ponto de vista da economia nacional, economia estatal nacional, porque, historicamente, nós tivemos muitas dissidências dentro da equipe econômica, o que é mais ou menos natural quando se põe pessoas de igual estamento intelectual a discutir sobre o mesmo tema. Mas, no nosso caso, desta equipe econômica, nós não temos essas discrepâncias, falamos e andamos todos num rumo só, que é o rumo que tem sido conduzido e ditado pelo ministro Meirelles, naturalmente, depois dele ouvir o presidente da República, que é quem sabe dos compromissos institucionais da presidência da República e o que efetivamente nós buscamos com todos os programas. Com essa introdução, eu vou correr o risco de repetir algumas coisas que o ministro Meirelles falou, porque eu não tive o privilégio de ouvir. No que tange às questões de macroeconomia, eu vou tentar passar correndo, que penso que ele já passou, e vou tentar cuidar, então, de temas que penso que possam responder a esta interrogação que aí está. Quais são as soluções que nós temos para a expansão da infraestrutura no Brasil? A primeira observação que nós devemos fazer é que o Brasil vive um clima de absoluta normalidade institucional. Os três poderes da República funcionam muito bem, plenamente, com independência e harmonia. Hoje eu soube que esteve aqui já o ministro Gilmar Mendes, pôde-se ter uma visão de como o Poder Judiciário está vivenciando o presente momento, e com a passagem do ministro Meirelles e a minha aqui, do ministro Etchegoyen, a gente vê como o Executivo está pensando que a gente está vivendo. Quais são os nossos grandes desafios, né? Nós temos que induzir o crescimento econômico, manter os atuais e gerar novos empregos, conter o déficit da União, 118 bilhões no ano passado, 170,5 neste ano, projetado ano que vem 139, e controlar a dívida da União. Hoje não, dia 20 de setembro, 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Então, são desafios, mas, por óbvio, que grandes desafios também obrigam a grandes soluções. Aquele primeiro item, ele não vai ter o pleno andamento, eu até me atrevo a dizer, ele vai ter muito pouco andamento se nós não conseguirmos dar solução para a expansão da infraestrutura nacional. Aí é que o Estado brasileiro, por razões que não vem ao caso, nós todos somos culpados, porque deixamos que chegasse onde chegou, o Estado brasileiro não deu, no devido tempo, a atenção à infraestrutura, que o investimento na infraestrutura é multiplicador, sempre é multiplicador. Nós acabamos fazendo alguns investimentos que mais ganharam fisionomia de custo, de custeio, de despesa, do que investimento. Aqui todos empresários, há uma diferença muito grande entre despesa e investimento. Portanto,
aquele nosso primeiro item, induzir o crescimento econômico, ele vai acontecer na medida em que nós consigamos ter condições de induzir também a expansão da infraestrutura. Uma pequena referência a esta recessão que nós estamos vivendo, é a maior da história econômica do Brasil. Brasil República, nada parecido, nem 29 e 30. E o que é um pouco mais dolorido é que são causas internas, estruturais e conjunturais, internas. Nós não podemos apontar para fora para buscar a razão. Por quê? Porque o mundo, nesse tempo, no tempo em que nós estamos fazendo essa recessão, o mundo teve desenvolvimento. E aí, com aquele quadro, nós nos tornamos incapazes de fazer aquilo que, vamos lá no terceiro item, né? Não tivemos nem descortínio para fazer a indispensável parceria com a iniciativa privada para a provisão dos bens, infraestrutura, serviços, também infraestrutura. Portanto, nós acabamos não nos dando conta que o tempo estava passando. Mas o que a gente tem que fazer, efetivamente, para que a gente possa dar um novo rumo, né? Responder essa pergunta, responder tantas outras perguntas. Tem uma ideia que me parece que nós brasileiros não aprendemos no devido tempo. Não existe dinheiro público. Não existe um centavo de dinheiro público. Todo o dinheiro que o Estado venha manejar, ele é oriundo do bolso do cidadão. Ou ele sai como tributo, ou ele sai como financiamento, como empréstimo. Não tem outra fonte para que o Estado arque com as suas atribuições e para que ele arque com aqueles que são os seus custos, os seus investimentos. Não tem, absolutamente não tem, não tinha, nunca teve outra fonte que não fosse o dinheiro do cidadão. E nós acabamos, eu outro dia conversava numa reunião de governadores, com cerca de 20 governadores, e os 20 me dizendo que a situação era absolutamente insustentável, porque foram concedidas benesses, historicamente, em que, no momento, ninguém se deu conta que haveria o juízo final, que teria que fazer um ajuste das contas. E acabamos chegando na situação em que hoje nós nos encontramos, que temos que ter, sim, coragem para enfrentar este desafio, discernimento e adotar as medidas necessárias. O governo do presidente Michel Temer, ele conseguiu colocar o país no rumo da normalidade. O Brasil voltou a ser um país normal. Mas ainda tem alguns movimentos. A democracia não é o regime da unanimidade. A democracia é o regime da maioria, mas não é da unanimidade. Os movimentos que se enquadrarem dentro da lei, todos nós temos que respeitar e preservar. Aqueles que saírem à margem da lei não são democráticos, logo devem se submeter à lei. Simples. Não tem... mas alguém é contra qualquer movimento? Ninguém é contra movimento nenhum. Pelo contrário, a favor. A democracia pressupõe que haja dicotomia, que haja contraditório, que se tenha massa crítica para poder fazer tomar as decisões, fazer as concepções das políticas que sejam coerentes. Pois bem, portanto, nós estamos convivendo num regime de absoluta normalidade. Nós temos o país, a nação pacificada, e mais, o presidente Michel Temer impõe a marca do governo dele como um governo de diálogo. Dialoga com todos os segmentos. Dialoga, 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 dialoga. Nós não nos cansamos de dialogar. Mas nós teríamos que, então, enfrentar daqueles desafios, nós temos que enfrentar 2 deles de uma vez só. E
louvor mais uma vez ao ministro Meirelles e à sua equipe, optamos por fazer uma contenção nas nossas despesas por 20 anos, 10 mais 10. E com este projeto de contenção das despesas, que teve a primeira votação na Câmara dos Deputados por 366 votos a favor e 111 votos contrários. Eu faço esse controle há muitos anos, não há registro de uma votação numa emenda constitucional com a densidade político-orgânica desta, ou similar, em que se tivesse um número tão expressivo de parlamentares, no caso deputados, votando a favor. Esta é outra virtude do presidente Michel, ele conseguiu construir uma base de sustentação no governo, com 414 deputados. É a maior base de sustentação que se tem no período da redemocratização. Nem o presidente Fernando Henrique e nem o presidente Lula tiveram uma base de sustentação tão ampla. Então, há uma construção política em favor do projeto defendido pelo governo. Ali nós temos um gráfico em que nós estamos tentando mostrar o ponto de partida é 2006 e o ponto de chegada lá 2026, e nós estamos projetando aqui 30 anos para fazer uma trajetória daquilo que eu falava da despesa e da receita da União. A despesa, ela cresceu desde 1991 até hoje, 6% acima da inflação. 6% acima da inflação. Isto é, durante 25 anos, a despesa cresceu mais do que a inflação, mais do que 6%. É óbvio que isso não tinha condições de ser financiado. Daí porque, de 91 para cá, a carga tributária variou em números redondos 13% a mais, e nós tivemos esse comprometimento na dívida interna, que alcançamos os números que aí estão. Foi financiado com a arrecadação muito maior, mas também não foi suficiente, daí porque teve que se tomar o financiamento. Se nós olharmos esse gráfico, nós vamos ver que, sendo adotado pelo Congresso Nacional a PEC da contenção de despesas, chamada PEC do teto, nós vamos ter, ela implementada agora em 2016, em 2019 para 2020, nós devemos começar a operar superavitariamente. Nós vamos abrir até 2026, com ela, um superávit de 404 bilhões de reais, e sem ela, um déficit de 588 bilhões de reais. Portanto, não há dúvida nenhuma de que nós temos que caminhar nessa direção. Não há, é uma questão de fazer ou fazer, não tem alternativa. E nós não estamos também aqui descobrindo a roda ou colocando o ovo de Colombo, não. Inúmeros países do mundo fizeram, e muitos, neste momento, estão tendo sistema similar. Nós não inventamos aqui. O Peru, para nós não irmos muito longe, aqui na América do Sul, tem desde o ano 2000 um plano similar em execução e já passaram 4 governos diferentes por esta proposta e ela está sendo mantida. Por quê? Porque tem dado outra fisionomia à economia peruana. Portanto, nós não estamos aqui inventando a roda. Este teto e a reforma da Previdência são duas partes de um mesmo corpo, ambas de importância vital. O corpo falecerá se não houver vitalidade nas duas. Nós temos que aprovar o teto e temos que aprovar a reforma da Previdência. Ali, uma pequena digressão, a Previdência, o ano passado 86 bilhões de déficit, neste ano 146, no ano que vem 180. E mais, a reforma não é feita para tirar um direito de quem quer que seja, mas sim
para preservar o sistema e garantir direitos a partir de agora. Caso contrário, não se faça, fazendo a reforma do teto e não fazendo a reforma da Previdência, o sistema previdenciário estoura no ano 2024. E 2024 é aí, logo aí, na curva é 2024. Este gráfico, aquela linha reta, mostra o que seria o teto, tanto a superior quanto a inferior. Este teto que nós estamos projetando agora, nós vamos ver numa logo após, depois eu volto nela, nós vamos observar que, se não for feita, se não viesse a ter a coragem de fazer a reforma da Previdência, observem o seguinte, nós temos, naquela cor azul, é o custo da Previdência Social, que nós envelhecemos e não tivemos o cuidado de nos preparar financeiramente para dar dignidade aos nossos idosos. Aquele azul seria a Previdência. Olhe como ela vai subindo violentamente. E por quê? Porque nós estamos tendo a expectativa de vida chegando em torno de 80 anos, 78 anos, vai passar de 80 logo aí adiante, e as nossas famílias, que quando esse sistema previdenciário foi concebido tinham 5 filhos, agora tem 1,7. Então, muito mais gente sobrando em cima e muito menos gente entrando embaixo. Por óbvio que essa conta não fecha. 2024 é o fim do bônus previdenciário, decorrente da demografia. Significa dizer que demograficamente, 2024, nós vamos ter mais gente na terceira idade e na idade antes do mercado de trabalho do que a idade do mercado de trabalho. Nós vamos ter menos gente trabalhando do que mais gente que vão depender do sistema. Por óbvio que isso não fica de pé com nenhuma fórmula. Então, o azul ali é a Previdência. O vermelho é os encargos da folha de pagamento. Esses têm que ser mantidos. O azulzinho, o azul mais forte, é o FAT. O verde é saúde e educação. E o amarelo são as despesas que são discricionárias. Em não acontecendo a reforma da Previdência, as despesas discricionárias acabam no ano de 2024. Se fizer o teto e não fizer a reforma da Previdência, em 2024 nós só vamos ter dinheiro no orçamento da União para pagar a Previdência, a folha de pagamento, o FAT e saúde e educação. Nada mais. É fazer ou fazer. Não tem alternativa. Daí por que se explica, por que 366 votos na Câmara dos Deputados? Estes números, esses gráficos foram mostrados para os senhores deputados. Aqui, com a reforma da Previdência, aí nós vamos ver que as despesas discricionárias, elas continuam, vão chegar lá em 2026, elas vão chegar também premidas pelo aumento da Previdência, mesmo com a reforma, elas vão, mas até lá nós temos 20 anos. Em 10 anos nós vamos, na medida que a gente decole, nós todos acreditamos que vamos decolar, nós vamos ter condições de nos preocupar com o custeio da Previdência. Aqui, o que efetivamente talvez fosse o ministro Moreira Franco, eu pensei que viria aqui, daí porque eu não entrei, e até porque o tempo também não deixaria que eu entrasse, né? Mas ele explicaria muito melhor do que eu o PPI, o Programa de Parceria em Investimentos. Eu já falei sobre isso, mas o nosso Brasil, nesse particular, é um mar de oportunidades. Nós apenas temos que restaurar a confiança absoluta, mas é um mar de oportunidades. Nós temos no sistema rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroportuário, portuário, nós temos muitas oportunidades. Na questão da energia, tanto geração, transmissão, distribuição, óleo e gás, nós vamos abrir a Petrobras deixando de ter obrigação contingente no processo, abrindo, podendo ser facultativo, participa onde quer ou não, nós abrimos um outro mercado muito grande, independentemente do mercado que já existe, com a participação da Petrobras, que ele vai continuar existindo.
Saneamento urbano. Nós temos, sim, que buscar parceria do setor privado no saneamento urbano. Nós temos um déficit violentíssimo na área, vergonhoso, para usar uma expressão um pouco mais forte. Nosso índice de participação no tratamento de esgoto e no tratamento dos resíduos sólidos nos deixa numa condição vergonhosa. Nós temos que sair e não temos condições, logo, buscar a parceria com o setor privado. Na água, nós mais ou menos andamos. E ainda, mobilidade urbana. Nós precisamos, sim, fazer com que as nossas cidades não sejam tão onerosas, sob o ponto de vista temporal, para quem se mobiliza, quem anda nas nossas cidades. Então, temos que buscar também na mobilidade urbana. Aqui, uma série conhecida, mas eu fiz questão de trazer. Olha só, há uma expectativa muito positiva em relação ao Brasil, interna e externamente. Aí nós temos duas. A linha pontilhada é o que é hoje, a outra era o que era em fevereiro. Juros, né? Aqui o índice de confiança. Esta me interessa parar um pouquinho, essa é a próxima. Dei uma olhada nos números da Bovespa. Isto mostra que nós estamos valorizando as nossas empresas pela confiança já precificada nas reformas que nós vamos ou estamos fazendo. Portanto, já há uma precificação do que nós ainda vamos fazer. Com alegria, vejo aqui um dos estimuladores dos nossos programas de financiamento, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, que está aqui, Dr. Ock, acompanhando ali. Ele poderia muito bem estar aqui no meu lugar, que estaria, quem sabe, trazendo alternativas bem melhores. Mas este é um indicador de que as nossas empresas, diante do que é o que estamos propondo para refazer o Brasil, as nossas empresas ganharam grande valorização no nosso mercado aqui, conforme os índices do Ibovespa. E este outro, este sim, é como se olha o Brasil de fora, que é o Risco Brasil. Nós, quando chegamos no governo, estávamos lá, 569 pontos. Observem que agora nós estamos com 314 pontos, isso era no dia 11 de outubro, e tenha-se presente que quando o Brasil tinha grau de investimentos, nós tínhamos, em média, 240 pontos. Significa dizer que nós estamos a 70 pontos do que foi o momento que nós tínhamos grau de investimento. Mas já se ouve falar, pelas agências internacionais de aferição de risco, que o Brasil pode, já começam a dizer que o Brasil pode vir a ser, nós ainda vamos com os pezinhos no chão, como é que é? Passo a passo, sem muito ufanismo, mas o certo é que a gente está caminhando nessa direção na medida que a gente consolide este ajuste fiscal, que é um corpo só, com duas partes que são vitais, que é o teto e a reforma da Previdência. E aqui, algo novo, trazer algo novo para cá. Nós estamos implementando o chamado governo digital. Havia na Casa Civil, ao tempo em que cheguei, uma proposta que estava sendo apresentada pelo Movimento Brasil Competitivo e pela McKinsey, e nós resolvemos, com a orientação do presidente, dizendo ele que quer um governo eficiente, buscando a eficiência, hoje não dá para pensar em que não vai se ter também, sob o ponto de vista do governo, a digitalização. Então, facilitar a identificação, a autenticação do cidadão em plataformas digitais, que a ideia é nós termos, vamos ver um pouquinho mais adiante, uma integração com a cidadania, com todas as nossas obras, por exemplo, com os programas sociais, com o Instituto Nacional de Seguridade Social, porque nós temos que ter transparência, nós temos que ter agilidade e nós temos que ter redução de custos.
Mas vamos unificar os cadastros de identificação, centralizar numa plataforma única para consulta e oferta de serviços públicos federais, que poderão ser também estaduais e municipais, porque a gente pode abrir para os estados e municípios que queiram integrar. E informatizar o trâmite de todos os nossos processos, que hoje ainda em muitas áreas não é informatizado. Aqui, algumas calamidades no ambiente negocial, com os quais os senhores diariamente convivem, que impõem uma governança digital. Olha só, uma patente no Brasil se demora 14 anos. Ora, vai registrar, quando terminou de registrar, já tem pelo menos 140 invenções melhores já que esta, ou iguais a esta, superando, porque já foram registradas mais cedo. Nós temos que ter agilidade no processo. Marcas, 10 anos. Se nós formos observar no que diz respeito ao ambiente negocial, recente ranking do Banco Mundial nos coloca na 16ª posição entre 189 países. Quer dizer, é difícil, o ambiente negocial brasileiro é difícil. Nós temos que fazer alguma coisa e a digitalização, por óbvio, caminha rigorosamente nessa direção. Com isso, nós vamos aumentar a produtividade, reduzir o custo administrativo, reduzir o custo operacional. É um programa inovador da gestão pública brasileira, neste caso, dar maior transparência da gestão ao Estado e melhorar a entrega de serviços. Esta é outra concepção que a gente, no curso do tempo, também não foi levando ela muito a sério. O Estado só tem uma razão de existir. É entregar serviços ao cidadão. Senão não tem por que existir o Estado. Por que existiu o Estado? O Estado é um fim em si mesmo? Não. Ele foi concebido lá na Grécia Antiga, se nós pegarmos as cidades-estados, para suprir algumas deficiências que individualmente ou nas famílias não poderiam ser supridas. Então, vamos renunciar um pouco da nossa valentia individual e instituímos um ente imaterial chamado Estado, que vai resolver as nossas questões coletivas que nós não temos condições de resolver conjuntamente. Ponto. O Estado, o município, o Estado e a União só tem razão de existir se fizer entrega de serviços que sejam serviços indispensáveis à vida em sociedade. Quando Aristóteles concebeu o conceito de política, ele disse o seguinte: a política é a ciência de promover a felicidade daqueles que vivem em sociedade, as pessoas que vivem junto. A política é isso. E o processo político é que fez com que nós tivéssemos o nascimento do Estado. E o Estado é que veio para suprir essas deficiências individuais na vida em sociedade. Se não faz a entrega, e só para nós com a carga tributária que nós temos, municipal, estadual e federal, será que a entrega está correspondendo ao que a gente paga? Então nós temos sim que nos dar conta disso e tomar medidas. Aqui está um exemplo prático do que a gente busca. Nós teremos uma plataforma no Ministério do Planejamento, e aqui é um exemplo, em que nós vamos ter a governança digital por inteiro. Aqui, entrando na tela, tem alternativas. Pode buscar uma obra, pode buscar informações, ou pode buscar programas. Depois, o interessado, qualquer cidadão brasileiro, vai navegando. Vamos admitir que ele quisesse saber do que tem nas cercanias da casa dele de participação do governo federal. Vamos admitir que ele queira fazer acompanhamento de obras que estão em andamento. Neste acompanhamento de obras, há a possibilidade dele opinar, e isso é o objetivo principal, já que a gente fala em interação, há a possibilidade dele opinar, de baixar, de informar o andamento, enfim, de fazer uma interação entre o que seja o interesse do cidadão e o que o Estado está fazendo, sem intermediários, de forma direta, por essa plataforma. Nós pretendemos, assim, em todas as áreas do governo, viabilizar essa participação.
começando, neste caso, é um exemplo que o Ministério do Planejamento nos deu, de obras, mas, por certo, nós vamos caminhar em outras direções. Aqui está um rol de, e eu não vou lê-los, né? Um rol de funcionalidades que nós poderíamos ter no nosso sistema de governança digital. Nós firmamos há poucos dias com o ministro Gilmar Mendes, ele presidente do TSE, um convênio para que nós possamos partir para a identidade única. Nós vamos fazer o banco de identificação individual de todos os brasileiros lá no TSE. E a plataforma do governo federal, estadual e municipal dentro do Ministério do Planejamento. Com isso, nós integramos as duas plataformas e temos a pesquisa do cidadão, do indivíduo, e temos a pesquisa daquilo que interessa também ao Estado. Portanto, nós estamos caminhando, não com a velocidade que seria, desde logo, sonhada, mas com passos firmes no rumo da digitalização do governo. O governo vai, inclusive, aí está, a nossa ideia é termos um fórum permanente para que possamos ter uma interação frequente com os profissionais do setor, com as empresas que operam os grandes sistemas de TI no país, para que a gente possa ir dialogando com o momento da realidade com a qual nós estamos convivendo. Para concluir, eu trouxe o Dr. Ulisses Guimarães aqui. Nós estamos vivendo um tempo de mudança. E temos que mudar, caso contrário, nós não vamos chegar onde temos que chegar. Na abertura da Olimpíada, eu almoçava com o primeiro-ministro de Portugal. E me disse ele, no intervalo, diz: o Brasil é uma potência mundial. Eu olhei e disse: não, sim, nós vamos chegar lá. Não, o Brasil é uma potência mundial. Sim, mas não, vocês herdaram um pouco do que nós, lusitanos, temos. Tem uma parte que não acredita e daí não age como se fosse assim. Então, o desafio que nós temos é nos incorporarmos neste processo, que nós estamos vivendo um tempo de mudança no país, por vários aspectos. Nós estamos convivendo com transformações em todos os planos, mas nós temos instituições firmes, nós temos que prestigiar as nossas instituições na plenitude e caminhar no rumo da mudança, que nós temos certeza que estamos no rumo certo. Este rumo que foi apontado aqui antes pelo ministro Meirelles e que agora eu trago ainda alguns suplementos a ele. Quero, ao terminar, agradecer aqui em nome do presidente Michel Temer e do meu, e dizer que sempre é um prazer vir estar à disposição das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.